Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Eu sempre falo do burburinho, mas hoje o burburinho está para o lado de cá hoje. Gostoso ouvir os irmãos no burburinho. Como que foi? Como que você está? Como que foi? Foi passear? O que você fez de comida ontem? Né? Aquela comunhão dos irmãos. A gente ouve daqui de cima, né? Vários assuntos ao mesmo tempo. É gostoso, principalmente no domingo, né? Domingo que é, né? O pessoal ferve, o pessoal mata a saudade e tal. É muito gostoso, porque igreja é isso aí, irmãos. Igreja é comunhão. Tem muitas igrejas que a pessoa senta, a igreja está super lotada, né, pastora? A igreja está super lotada. Aí o pessoal pegou o trem das 8 hoje, né? Estão chegando agora. Vamos esperar o trem das 8 chegar. Glória a Deus. Então, igreja grande demais, às vezes a pessoa passa o culto inteiro do lado de um irmão e não conversa com ele. Quem que já aconteceu isso? Levanta a mão aí. Pode levantar, eu já fiz isso, né? Eu também. E igreja muito grande, as pessoas, como que pode, né, pastora? Tem hora que eu me pergunto, como que pode? E por incrível que pareça, irmãos, eu tenho uma certa dificuldade, assim, de falar, de fazer amizade, assim, de puxar um assunto. Também depois que puxou, aí fala mais que o homem da cobra, né? Igual a pastora Rosana. Mas eu tenho dificuldade, irmãos. Às vezes eu estou sentado perto de uma pessoa assim e eu tenho dificuldade de começar um assunto. Agora, às vezes a pessoa começa o assunto, daí eu falo que nem o homem da cobra, que nem diz o ditado. Agora, igreja grande, irmãos, o que era para ter a comunhão, não tem, muitas vezes. A pessoa cultua a Deus, só que ela não dá um abraço, ela não conversa com o irmão que está do lado, né? Não recebe um abraço, não dá um abraço, às vezes não tem aquela oportunidade. E a gente perde com isso. Porque igreja é comunhão. Hoje está frio, o burburinho está para o lado de cá, porque aqui está mais quentinho, né? A igreja está com frio, então está todo mundo quietinho. Mas não podemos perder a nossa comunhão, irmãos. Amém? O motivo de nós estarmos aqui não é porque nós gostamos de igreja. O motivo de nós estarmos aqui é que nós estamos aqui para adorar a Deus. Amém? A gente nunca pode perder esse foco, irmãos. Por mais que eu esteja necessitado de algo, eu não posso perder o foco de que eu tenho que ir na casa de Deus para adorar a Deus. Deus conhece cada coraçãozinho aqui, inclusive o meu. Vocês sabem que eu venho ao culto, eu deixo minha esposa em casa. Hoje ela fez quimioterapia, eu estava comentando com alguns irmãos aí. Hoje foi dia de fazer sessão de quimioterapia. Ela está bem, né? Mas vocês sabem, faz muito tempo que ela não vem à igreja, porque ela não aguenta ficar muito tempo sentada, né? Não aguenta ficar muito tempo em pé. Então tem as limitações. Mas a gente não pode perder o foco de adorar a Deus. E eu falei para ela, amor, você fica aí que eu vou adorar a Deus. E por incrível que pareça, irmãos, ontem eu não trabalhei, não fui trabalhar, porque antes de ontem me deu uma dor terrível no pé, não sei o que foi. Não sei se foi choque térmico, porque eu sou muito friorento e às vezes eu esquento o pé para dormir. E depois vai trabalhar de manhã, está um frio terrível lá no barracão nosso. Não sei se foi isso, me deu uma dor terrível que eu andava pulando com um pé só. Tive que improvisar uma muleta lá com cabo de vassoura. E ontem eu não conseguia relar o pé no chão. E o peso do pé doía. Mas hoje eu estou aqui para adorar a Deus. Amém? Estou aqui para adorar a Deus. E eu estava lendo um versículo de Provérbios, aqui, ou melhor dizendo, Provérbios 17, que é uma frase que a minha avó falava muito. Nossa, eu estou saudosista hoje, né? Estou igual o pastor Alexandre ultimamente.
Pastor Alexandre, ultimamente, acho que o peso da idade começou a cair a ficha dele, né? Ultimamente o pastor está bem saudosista. E a minha avó falava muito esse versículo, irmãos. Esse era um ditado, né? Mas para nós é um provérbio. Provérbio 17 diz assim: é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias, ou seja, um banquete com desavença. Olha só, quem já ouviu esse ditado? É um provérbios. E a minha avó falava, eu lembro, pequeno ainda sou, mas criança, né? A minha avó falava, olha filho, é muito melhor um bocado seco na boca, de farinha, e a gente ter paz em casa, do que ter um banquete com briga na família. Minha avó falava desse jeito. E é um provérbio, né? E nós estamos aqui para adorar a Deus. Fecha os seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos nessa noite. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Pai. Ó, Pai querido, estamos aqui para te adorar, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para render um culto de adoração, de louvor a ti, Pai. Obrigado por cada vida que está aqui. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Senhor. O Senhor sabe aquele que precisa ser curado, aquele que precisa ser liberto, aquele que precisa de um trabalho, de uma provisão melhor, aquele que precisa de uma promoção, aquele que precisa de um suprimento. O Senhor conhece todas as coisas, ó Pai. Por isso nós estamos aqui para te adorar, para te louvar, para glorificar o teu nome, que o teu nome seja honrado e glorificado nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós já perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Dê uma salva de palmas para Jesus. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Orlando. Glória a Deus, paz do Senhor seja com todos. Amém? Glória a Deus, a glória do Senhor se faz presente no nosso meio nesta noite. E o poder do Senhor será derramado sobre nós. Aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui.
Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Porque o Senhor reina. Ele é o nosso rei. Deus, Ele é Deus do impossível. Para Ele não há causas impossíveis, não há difícil para Deus. Oh meu Deus, é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai. E ao teu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. Meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões.
teus olhos neste momento, nós já vamos entrar direto na palavra. Hoje é o terceiro elo da campanha, Deus vem em meu favor. Que você possa apresentar a tua vida, a tua casa, a tua família no altar do Senhor neste momento, pedindo a Ele que a palavra venha ao encontro das nossas necessidades nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante do Teu altar, apresentando, Deus, as nossas vidas, a nossa casa e a nossa família, ó Pai. Que o Senhor venha ao encontro, a necessidade de cada um aqui, de cada coração aqui presente, ó Deus. Muda a história, muda situações, ó Pai. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, venha ao nosso favor nesta noite, para que nós possamos sair daqui revestidos da Tua presença e da Tua glória, para que nós possamos sair daqui glorificando e exaltando o Teu nome, Senhor, por tudo que Tu és, aleluia, por tudo que Tu farás na vida de cada um de nós. Nós temos, ó Pai, que agradecer, em todo tempo nós temos que dizer a Ti gratidão por tudo, Uricanderábias, pela presença, pelo poder, pelos livramentos, pelos Teus cuidados, por tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, ó meu Pai. É no nome de Jesus que eu venho, ó Deus, Uricanderábias, em favor da Tua igreja nesta noite. Nós que estamos aqui diante da Tua presença, aqueles que não estão, ó Deus, eu quero Te pedir, alcance
doença também. O Senhor sabe o porquê, o motivo de cada um. Ó Pai, mas eu quero te pedir nesta noite que a tua palavra venha ao encontro às necessidades, venha ao encontro, ó Deus, para fazer proezas e maravilhas ao nosso favor nesta noite, ó Deus, e que nós venhamos receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. É no nome do Senhor Jesus que nós queremos, ó Deus, Iricanderábias, abrir o nosso coração para receber, ó Pai, o que o Senhor já preparou para cada um de nós, ó Deus. E é no nome de Jesus, ó Pai, que nós colocamos desejar este altar, desejar esse terceiro elo desta campanha. Deus, em meu favor, eu creio, ó Pai, que o Senhor já está vindo ao nosso favor nesta noite, mais uma vez, para suprir, para abençoar, ó Deus, para entregar em nossas mãos aquilo que nós viemos buscar nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus nesta noite está em Isaías 64, versículo 4. Isaías, capítulo 64, versículo 4. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Diz assim, ó. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Amém? A palavra de Deus fala, Deus em nosso favor. Uma das coisas para que Deus venha em nosso favor, a gente precisa esperar. E esperar, às vezes, para nós é difícil, esperar para nós, às vezes, é demorado. Esperar para nós, às vezes, parece que não vai acontecer um milagre. Esperar para nós parece que Deus não tem solução, parece que Deus não tem resposta. Mas a palavra de Deus diz que requer que eu e você venha esperar. Esperar é aquilo que você tem orado diante de Deus, é aquilo que você tem colocado diante do Senhor, tendo a certeza que aquilo que eu aguardo na presença do nosso Deus, eu vou receber. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor zela em cumprir a sua palavra. Ele não é homem para que minta e nem que volte atrás com a tua promessa. Então nós podemos crer que verdadeiramente quando Deus fez a promessa, ali já estava pronto para mim e para você o favor de Deus. A palavra diz que favor é a graça, é uma graça que diante de Deus, diante de nós, de todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, nós não somos merecedores. Mas aquilo que Deus ali, ele foi colocado ali na cruz do Calvário, por mim e por você, ele não retrocede. Muitas vezes sou eu e você que retrocede, que volta atrás, eu e você que às vezes quer desistir, eu e você que às vezes não quer aguardar, né? A espera, não tem a paciência de esperar aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus disse eu vou fazer, aquilo que Deus falou assim, vai se cumprir na tua vida, na tua casa, vai se cumprir, porque Deus zela em cumprir a sua palavra, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Então Deus trabalha. Deus trabalha ao meu e ao teu favor. Deus trabalha até quando você não ora. Deus trabalha até mesmo quando você nem pronuncia uma palavra sequer para Ele. Mas Ele continua trabalhando. Ele continua zelando, né, por mim, por você, e zelando pela sua palavra, para que se cumpra. Então, o favor de Deus requer o quê? Esperar. O favor de Deus também requer o quê? Você terá certeza no teu coração que a fidelidade de Deus, ela permanece para sempre. Deus é fiel. Deus é poderoso para fazer na minha vida e na sua vida aquilo que você veio buscar nesta noite, aquilo que você precisa nesta noite. Tem coisas que a gente quer desistir, tem situações de lutas, provas, dificuldade, oração que você fala, não vou orar mais, eu não vou buscar mais, deixa para lá. Agora eu vou viver desta forma, eu vou buscar Deus desta maneira, e aí que nós erramos, porque a palavra de Deus fala que o favor dele às vezes está às portas, mas o inimigo vem e sopra no meu e no teu ouvido, fazendo aquela semente diabólica cair no nosso coração, para que eu e você venha desistir da promessa e da palavra que Ele tem para nós. Mas Deus é tão poderoso, que quando nós falamos com Deus, quando nós colocamos a nossa vida em oração, quando nós colocamos a nossa vida na espera no Senhor, Deus cumpre a palavra e cumpre a promessa. Se você for ver quantas coisas Deus já fez, quantas coisas Deus prometeu que Ele já cumpriu,
na minha vida e na sua vida. Quantas promessas que Deus já cumpriu lá na nossa casa. Quantas palavras que Deus já cumpriu ao meu e ao teu favor, nos concedendo coisas grandes, e às vezes nós esquecemos. Nós achamos assim, passou 5 anos, passou 6, passou 10, passou 20, e nós estamos hoje aqui na presença de Deus, e às vezes se você for puxar ainda na tua memória, você não consegue lembrar as promessas que Deus já cumpriu, os favores que Deus já nos concedeu, o favor que Deus já entregou para mim e para você. E a palavra de Deus fala que a gente nem imagina o trabalhar de Deus. O que Deus, você pede é muito mais além o que Deus tem para fazer na minha vida e na tua vida. O favor de Deus é completo. O favor de Deus, quando Ele realiza na minha vida e na sua vida, não tem sombra de dúvida. Não tem em nós, no nosso coração, não pode cair nenhuma sombra de dúvida do nosso coração. Será que Deus irá fazer? Será que Deus realmente vai cumprir aquilo que Ele prometeu? Ele vai. Então, é por isso que nós temos que pegar a palavra de Deus, que o favor de Deus, que a minha oração, que a minha espera, que a tua oração, que a tua espera, é como uma semente que ela precisa ser regada todos os dias na presença de Deus. Regada com oração. Está indo trabalhar, Senhor, eu creio que aquela palavra vai se cumprir. Eu creio, Jesus, que o teu favor vai vir sobre a minha vida e sobre a minha casa. Eu creio, Jesus, que o teu favor já está sobre mim. E o tempo é o Senhor quem determina para que eu venha ser abençoado, para que eu venha ser abençoada, para que a tua palavra se cumpra e eu não me perca no meio do caminho, que eu não me perca, que você não se perca no meio da espera, no meio da ação de Deus, do agir de Deus na nossa vida. Às vezes nós não entendemos que provas, que luta, que dificuldades que a gente enfrenta já é o trabalhar e o favor de Deus. Às vezes você está num lugar que Deus tira você, mas já é o favor de Deus. Às vezes você está passando uma prova, uma enfermidade, uma doença, já é o favor de Deus. Sabe por quê? Porque lá na frente Deus vai mostrar para você, que o favor dele já está sobre a tua vida. Porque ele vai revelar para mim e para você que ele é poderoso para fazer além daquilo que você pediu. Ele é poderoso porque ele já está trabalhando além daquilo que você já está passando ou enfrentando. Por isso que nós temos que entender que há uma necessidade de nós esperarmos na presença de Deus, aguardar com fé, guardar no nosso coração a presença gloriosa do nosso Deus. O homem diz, eu vou fazer isso por você e não faz. Tem pessoas que dizem, eu vou ajudar você e não ajuda. Tem pessoas que você faz pergunta e ela não te dá nem resposta, ela vira as costas. Mas eu quero dizer para você nesta noite, o Deus que nós estamos aqui nesta noite, é um Deus que você fala, Ele te ouve, Uricanderábia. É um Deus que você pede, Ele responde, Uricanderábia. É um Deus que você fala, Senhor, vem em meu favor, e Ele faz o favor para mim e para você. Então, eu quero dizer para você, se tem alguém que nós devemos esperar, é no Senhor, Rabaráquia. Guarda no teu coração, Diricibiriconderábia. Se tem alguém que eu devo esperar, é no Senhor. Ele não mente para você, Ele não passa você para trás, Ele não faz de conta, Aricanderábia, que Ele se importa com a tua vida. Oricanderai. Tem pessoas que sorriem para nós, tem pessoas que dizem assim, eu me importo com você, mas a boca para fora. Mas o coração de Deus, a boca de Deus, o olhar de Deus, o ouvir de Deus, Uricanderai, Ele já vem, Ramassuri Canderábia, com favor. Ele já vem para favorecer a mim e a você. Por isso que é importante você crer que Deus vai fazer, Ele já está fazendo, além daquilo que eu pedi nesta noite, além daquilo que nós pedimos nessas 3 quinta-feiras, Deus fará acontecer milagre na minha vida e na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz, espera, aguarda com paciência no Senhor. Salmo 40 diz, espera, pois, no Senhor, aguarda silenciosamente, porque o Senhor Deus fará aquilo que deseja, o meu e o teu coração. É por isso que há uma importância de nós buscarmos e aguardar. Porque quando você espera, Deus age. E quando Deus age, você recebe o favor dele. Então, a importância de uma palavra ligar a outra palavra na presença de Deus. O agir de Deus é lindo na minha vida e na sua vida. O operar de Deus, a fidelidade do Senhor, ela é um presente dos céus para mim e para você.
Deus é fiel, Deus permanece fiel. Às vezes nós vacilamos, às vezes nós estamos na presença de Deus, mas se aparecer algo que vai me promover, que vai te promover, primeiramente que a Deus, muitas vezes a gente cai no laço do inimigo. Mas temos que vigiar, temos que buscar a presença de Deus e ter a certeza, aquilo que Deus prometeu, Ele fará. Aquilo que Deus tem comigo e com você, Ele vai fazer. O favor do Senhor irá se manifestar. Quantas coisas nós oramos e pedimos de Deus vem com o teu favor. Quantas coisas que nós oramos e pedimos e Deus já vem com a resposta, Deus já vem com a solução, Deus já vem dando direção, Deus já vem dando orientação para nós. É por isso a importância de esperar, orar e não precipitar, esperar e não precipitar em mim, nem precipitar em você mesmo. Ah, não, acho que eu vou por este caminho, eu vou por aquele caminho, porque eu acho que vai ser mais rápido. Quanto mais você espera, maior é a tua vitória. Quanto mais você crê, mais Deus vai agir. Quanto mais você buscar a presença de Deus, mais Deus vai vir com o seu operar, com as suas maravilhas, em nome de Jesus. É o mesmo que às vezes a gente vê pessoas da nossa casa, pessoas que estão passando, às vezes, necessidade perto de nós, um vizinho, um parente, mas que a gente possa falar, espera no Senhor, espera nele, porque Deus virá com o teu socorro, Deus virá com o teu favor para nos socorrer. Esses dias, um vizinho nosso, nós até convidamos eles para vir na igreja, um casal, eles vieram de São Paulo, estão morando aí, e eles foram na igreja, estão passando situação difícil, e de repente ele falou, eu saí da minha casa, eu e minha esposa saímos da nossa casa para ir no culto, para ouvir uma palavra que nos levantasse, a respeito de dízimo e oferta. E a palavra foi pregada a respeito de dízimo e oferta. E no meio da pregação, ele entendeu que quem não tem não pode ser um cristão, não pode participar na igreja. E eles estão passando uma luta muito grande financeiramente. E conversando com ele, ele disse que tinha dado entrada na aposentadoria. Tudo certo para se aposentar. De repente, diz que caiu lá em Brasília, lá não aceitaram o tempo dele, a aposentadoria dele. Foi para a primeira, segunda, terceira instância, parece que daí, quando chegou em Brasília, negaram. Aí ele vai ter que trabalhar mais 9 anos, quase 10, para poder aposentar. E ele falou, eu estou endividado, vim de São Paulo para cá, e começou a contar a história dele. E ele disse, eu não me envergonho de falar. Aí eu falei para ele, a palavra que eu deixo para você é Jó. Que ele falou, nós perdemos tudo e viemos para cá. E eu esperando na aposentadoria, então eu falei, olha, continua esperando, porque Deus pode mudar governo, ações, nações, e Deus pode transformar a sua situação. E ele, muito triste, falava para mim, por Orlando, mas eu acho que não tem mais jeito. Eu falei, para Deus tem. Ele falou, Deus, eu sei que Deus, eu sou um cristão. Ele falou, não deveria estar falando assim, mas é o que eu estou sentindo. E nós deixamos ele falar, nós deixamos ele contar, nós deixamos ele, né, se derramar mesmo ali. E depois nós começamos a falar de Jesus para ele. Eu falei, continua esperando, porque Deus muda. Eu já vi Deus mudar a situação. Falei, eu já vi Deus fazer milagre, eu já vi Deus fazer isso aqui. Então, o que acontece? Nós precisamos também estar na mesma posição de espera na presença de Deus. Porque o caso dele é uma situação, a minha é uma, a tua é outra, e cada um aí é outra. Cada um tem uma situação que está esperando, está aguardando em Deus, para que Deus conceda a vitória. Nós começamos a falar, e nós começamos a conversar, a orar, e dizer, eu convidei ele para vir na igreja. Aí ele falou que, assim que Deus preparar, ele quer vir sim, porque ele falou assim, eu estou indo ali, estou indo aqui, estou batendo cabeça, e aonde eu vou, e aí veio a decepção. Uma das coisas que nós temos que tomar cuidado, dízimo e oferta. Precisamos dizimar, precisamos ofertar. Você sente isso no teu coração? É isso que Deus tem tratado com você? Venha e entrega, venha e faça. Mas se você não tem, se você não pode, se as condições suas, ou se Deus toca no teu coração para fazer de outra forma, faça aquilo que Deus colocar o propósito no teu coração, mas faça de alguma forma. Por quê? Porque nós temos que aprender a servir a Deus. E servir a Deus não é trocadilho, servir a Deus não é ter dinheiro no bolso, servir a Deus não é vir buscar, cultuar a Deus quando tudo está indo bem, não. Servir a Deus é na hora da prova, servir a Deus é na hora da luta, servir a Deus na hora da bonança, servir a Deus quando eu tenho, servir a Deus quando eu não tenho, porque Deus conhece a vida de cada um de nós, Deus conhece o teu coração, e às vezes as pessoas dizem, eu não vou, se sente inferior a outra.
que está vindo entregar, sente inferior àquele que não pode, aquele que dá mais, aquele que não dá mais. Mas diante de Deus, Deus conhece cada um, tanto aqui como na igreja, em outros lugares. Então, não deixe de buscar, não deixe de adorar a Deus, por causa do dízimo, por causa da oferta. Eu, quando eu estou em casa, se eu tenho, eu abro o meu coração, eu venho e entrego. Se eu não tenho, eu venho na bênção. Porque Deus conhece a minha vida, Deus conhece a sua vida, Deus conhece cada um de nós. Nós precisamos, às vezes eu não posso dar um dízimo, mas eu posso dar uma cesta básica para um irmão. Eu não posso dar o dízimo, mas eu posso levar remédio para quem está precisando. Não importa. Você sabe que Deus te conhece, Deus conhece a tua vida, Deus trabalha no meu e no teu coração. Deus trabalha no coração de cada um de nós. Não adianta eu querer comprar Deus. Não importa se é com o meu dízimo, com a minha pregação, com o meu louvor, com a minha adoração, não importa. A palavra de Deus diz que Deus não deixa ser comprado por ninguém. Nós não devemos fazer trocadilhos com Deus. Nós devemos ser sinceros, autênticos na presença do Senhor, para ser merecedor do teu favor e da tua graça. Se até hoje, essa semana eu falei para minha filha, ontem eu falei para minha filha, eu falei, meu Deus do céu, aonde a gente olha tem o que comer. Olha, abre a geladeira, tem, abre o armário, tem, abre lá. Já mamei tudo, viu, pastor Adriano? Ô, glória. Eu ganhei Danone do pastor Adriano, não deu 2 dias, eu mamei tudo. Uma benção. Então, aonde a gente olha, tem o que comer, tem o que beber, e vem um come, vem outro janta, vem outro almoço, e sempre tem. O que é isso? Foi a graça de Deus, é o favor de Deus. Às vezes você pensa que favor é dinheiro, você pensa que favor é trocadilho, não, favor é a graça de Deus, é onde eu olho, eu tenho saúde, onde você olha, você tem saúde, você olha para a tua casa, você tem o suprimento, você está doente, mas você tem o dinheiro para o remédio, está passando por prova, mas você tem ali o socorro de Deus, a graça de Deus, está indo trabalhar, acontece alguma coisa com o carro, mas Deus sempre manda, né, anjos, manda pessoas para nos abençoar, para nos livrar, para nos proteger. Quando a gente sofre algum acidente, cai, às vezes bate carro, bate moto, não sei, e o favor de Deus naquela hora, a gente vê o livramento, a gente vê os cuidados de Deus, e a gente às vezes pensa que favor é aquilo que eu preciso agora. Jesus, eu preciso que o Senhor abra as portas para mim agora, viu? O favor de Deus já está sobre você, já está sobre nós. Nós precisamos tratar e ter uma vida para ser merecedor do favor de Deus, para que naquele momento em que você precisar, a graça de Deus vai se manifestar. Para aquele momento que nós precisar, o favor de Deus vai se manifestar na nossa vida. Então, nós precisamos chegar diante de Deus e falar, Deus, eu estou orando agora em tal situação, ou em relação a tal coisa, mas eu creio que o Senhor fará muito além daquilo que eu estou pedindo. É o favor de Deus, é a graça de Deus, é a presença de Deus, é o poder do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Então, nós precisamos pedir para Deus. É a mesma coisa que sempre eu falo aqui na casa. A coisa mais difícil que tem é você ganhar alguém da tua casa. Um filho, uma filha, um marido, uma esposa. É difícil. Porque qualquer coisinha, ele fala, você vai para a igreja, você está falando assim comigo? É? Você vai lá, você está lá na igreja e você está agindo assim, as pessoas não entendem. Aqueles que estão em volta de nós, às vezes na nossa casa acontece isso, mas quando a gente chega na presença de Deus e pede o perdão, e a gente reconcilia com o Pai, Filho e Espírito Santo, Deus vem e trata comigo, trata com aquela pessoa, trata com você, trata com aquela pessoa, e quantos livramentos, quantos favores Deus não tem te dado quando você ora em favor de um filho, quando você ora em favor de uma filha, quando você ora em favor de alguém no emprego, em algum outro lugar. Então, nós precisamos, irmãos, pedir a presença de Deus na nossa vida. Pedir que Deus venha trabalhar no nosso coração, para que a gente possa aguardar no Senhor aquilo que Ele prometeu. O favor dEle irá se manifestar. Eu creio, assim, que nós temos que ter crédito de oração na presença de Deus. Então, hoje eu estou bem, mas eu vou continuar orando. Mas amanhã eu estou melhor ainda, eu vou continuar orando. Mas depois da manhã as coisas estão maravilhosamente bem, eu vou continuar orando. Por quê? Porque no dia do mal, eu tenho um crédito na presença de Deus. O dia que eu precisar, Deus vai manifestar o teu favor na minha vida. Então, às vezes, a gente tem um hábito, e eu vigio muito nisso. Quando, de repente, tudo indo, né, na bênção, Deus está ali, né, nós estamos estabilizados em tudo, espiritualmente, materialmente, fisicamente, tudo está indo bem. Mas eu preciso continuar orando. Eu preciso ainda continuar buscando o favor de Deus.
Por quê? Porque se amanhã eu precisar, se você precisar, você vai ter crédito na presença de Deus. Mas se eu não precisar, mas alguém perto de mim precisar, eu vou poder favorecer aquela pessoa. Você vai poder favorecer aquela pessoa. Então, coloca isso no teu coração, que tudo aquilo que eu pedir para Deus, Deus fará além daquilo que eu peço. Deus fará além, Ele virá com o teu favor além daquilo que eu tenho colocado diante dEle. Porque não existe, né, outro Deus, não existe outro Senhor para você buscar. Às vezes comigo já aconteceu várias vezes eu precisar de pessoas, Deus chegar, pedir um favor, a pessoa falou, não, pode deixar, eu te ajudo. Chegar na hora H, a pessoa largou eu na mão. Financeiramente, às vezes precisamos, né, quando a gente precisou financeiramente, a pessoa prometeu. E chegou no dia, era para pagar um aluguel, se eu precisasse de R$100, você me empresta? Ah, pode deixar, vou mandar para você. E não mandava. Chegava na hora, era o dobrar do joelho. E ali nós dobrávamos o joelho, e ali Deus provia. Às vezes passava 1 semana, 2, mas Deus vinha com o seu favor. E nunca nos envergonhou. Então, quantas vezes você precisou de pessoas, que pessoas até falaram, eu vou te ajudar, mas desapareceu. Você ligava, o telefone tocava, na época não era celular, era o telefone, você ligava, tocava e ninguém atendia. A pessoa sabia que era você. A pessoa sabia que ela tinha falado que ela iria te ajudar. A pessoa sabia que ela disse que faria alguma coisa por mim ou por você. E muitas das vezes, por isso que Deus às vezes permite. Eu comecei a entender que Deus permitia aquilo porque eu estava dependendo mais dos outros do que dele. Eu estava dependendo mais do favor do homem do que do favor de Deus. E a gente na igreja, a gente buscando, a gente pregando, e a gente orando, a gente adorando a Deus, louvando a Deus, escola dominical, escola bíblica, escola disso, escola daquilo, e nós ali. Mas na hora do vamos ver, meu filho, sumia. Então, quem ficou? O Senhor. Na hora da sua luta, da sua prova, quem que ficou? Quem que te socorreu? Quem que te socorre na hora da dificuldade? Quem que lembra de você na hora que você está fraco, abatido, angustiado? Na hora que você diz, eu não consigo mais me levantar? Quem é que te levanta? Quem é que nos levanta? É Deus. É por isso que a prioridade na minha e na tua vida tem que ser Deus. A prioridade na tua casa tem que ser o Senhor. A prioridade no teu emprego tem que ser Jesus. A prioridade lá no meio da sua família tem que ser o Senhor. Hoje, eu estava ouvindo uma mensagem de uma pastora, ela dizendo família, falando sobre família. Quem é família? Família é meu marido e minha filha. Eu constituí uma família. O meu esposo constituiu uma família. O meu pai, minha mãe, os parentes, os irmãos, tio, a cunhado, o cunhado, sobrinho e vice-versa, fazem parte da nossa família. Mas a nossa família, que é eu e o esposo, você e vice-versa, e a esposa, os filhos, essa é a família que Deus constituiu para nós e para você. É por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que viver continuamente, orando sem cessar, buscando a presença dEle sem cessar. Porque na hora da prova, da luta, eu posso te dar um abraço. Na hora da prova, da luta, eu posso falar, estou orando com você. Na hora da luta, da dificuldade, eu posso dizer, eu vou te ajudar. Mas o socorro vem do Senhor. Se Ele não me abençoar, se eu não tiver um coração de Deus, se você não tiver um coração voltado a Deus, você não vai receber nada de ninguém. Então, não espere nada de ninguém, espere do Senhor. É por isso que a palavra de Deus requer, espera nele. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia na presença gloriosa do nosso Deus, porque Ele fará acontecer milagre na minha vida e na tua vida. Então, tenha isso na sua mente. Sabe o que falta para todos nós cristãos? Trabalhar na nossa mente e no nosso espírito. Porque se eu trabalhar na minha mente que Jesus é o meu Senhor, se eu trabalhar na minha mente que dele virá o socorro, vai cair isso no meu coração, no meu espírito. Então, eu tenho que alimentar, você precisa se alimentar o teu espírito da palavra, da verdade que é Jesus. Amém? Nós precisamos um dos outros. Não estou retirando isso. Eu preciso de você, vocês precisam de mim e vice-versa, um precisa do outro. Só que nós precisamos ter no nosso coração que o socorro vem dele. Então, quando a gente se reúne, a palavra de Deus fala, o que for ligado na terra, será ligado no céu. Quando a gente se reúne em oração, se eu entro em concordância com a sua oração, você entra em concordância com a minha oração,
o que acontece? É o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor. É por isso que quando nós oramos como igreja, Deus faz milagre. É por isso que quando nós oramos um pelo outro, Deus opera maravilhas. Por quê? Porque é um em Cristo. Nós somos um no Senhor. Né? Aqui não tem se eu estou aqui em cima, se eu estou aí embaixo. Se você está embaixo, eu estou aqui em cima. Diante de Deus não tem nada disso. Porque a palavra de Deus fala que o operar é dele, o agir é dele, o manifestar é dele. Não é de mim, não é de você mesmo. Por isso que a palavra de Deus fala que o favor é dele. O favor vem dele. Por isso que nós temos que determinar, eu vou esperar. Passe o tempo que passar, mas eu vou esperar, porque eu sei que Deus vai cumprir a palavra. Deus vai cumprir o teu favor na minha vida. Deus vai cumprir o favor dele lá na minha casa. Lá na minha vida, Deus vai cumprir. Então, nós temos que ter essa mente no Senhor. Lá no meu serviço, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Se é uma promoção, se é uma outra porta de emprego, se é um outro horário de trabalho, se é um outro setor, se é uma outra função. Se você tem pedido isso para Deus, creia e espere, porque o favor de Deus irá se manifestar na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, nós temos que crer. Quantas vezes nós tentamos sair desse salão? Quantas vezes nós falamos, vamos procurar ali, vamos procurar aqui, e achando que ia dar tudo certo e não deu? Por quê? Porque Deus ainda tem algo aqui. Por quê? Porque Deus ainda está manifestando o teu favor aqui. Por quê? Porque Deus ainda está manifestando a tua presença. Mas não significa que Ele não prepare, não significa que Ele não está preparando. Deus entra com o teu favor e na hora certa Ele vai manifestar um outro lugar, Ele vai manifestar uma outras condições, naquilo que a gente pode, naquilo que a gente é, naquilo que a gente faz. Então é por isso que é uma necessidade de esperar. Tudo aquilo que você precisa, espere, não desanime, não volte atrás, não retroceda, não pense, mas eu estou assim, nessa condição. Esses dias eu conversava em casa e eu falava para Orlando, a gente pode ganhar muito dinheiro, a gente pode ganhar muita coisa, mas se Deus não tiver na bênção, se Deus não multiplicar aquilo que eu ganho, aquilo que você ganha, se o favor de Deus não estiver ali, não adianta nada. Eu levantar cedo, eu correr, eu sair, eu voltar, nem eu e nem você. Porque se eu vou, se eu volto, se você vai, se você volta, já é o favor de Deus na nossa vida. Já é o suprimento de Deus. E nós precisamos mudar de lado muitas vezes. Nós precisamos mudar de atitude muitas vezes, para que a palavra de Deus se cumpra na vida de cada um de nós. O favor de Deus é uma graça imerecida. Mas quando eu me coloco diante dele, quando você se coloca diante dele e diz, Pai, eu dependo do Senhor. Pai, eu preciso aprender a esperar. Peça para Deus, Senhor, eu quero aprender a esperar, a confiar no Senhor, a acreditar, porque está difícil esperar, está difícil acreditar, está difícil crer em Deus, porque tem muitas vozes no mundo falando ao meu e ao teu coração. Nós precisamos do discernimento do Espírito Santo para que Deus venha agir. O Espírito Santo que tem que nos convencer que esse talvez não seja o caminho, mas é aquele caminho. O Espírito Santo precisa nos convencer que não são aquilo que as pessoas falam ao meu, ao teu respeito, mas é aquilo que Deus pensa ao meu e ao teu respeito. E Deus, quando Ele olha para nós, eu me lembro que a Natália, quando era criança, ela falou assim para nós, tinha uns 2 aninhos, eu queria um tênis de luzinha, aqueles que usam, né? Que acendia de luzinha. Eu falei, Natália, agora nós não temos o dinheiro, você espera? Espero, mamãe. Eu falei, mas vai ter que esperar muito. Não, mas eu espero. Não tinha. Não é? E daí ela falava assim, mas é muito? Eu falei, é muito, vai ter que esperar muito. Aí, de repente, passou um tempo tal, e chegava final do ano, nós fomos lá e compramos 3 tênis. Um para ela, um para a sobrinha e para outra sobrinha. Aí ficaram felizes da vida acendendo a luzinha. Aí, com aquilo, eu ensinava a ela que a palavra de Deus, ela requer espera, que nós tínhamos que esperar muita coisa, que a gente também queria e também não tinha. Queria e não podia. Aí, ela foi crescendo assim. Graças a Deus, na humildade, não tem luxo, não tem nada. Então, a gente ensinou ela o caminho, a verdade. É assim que Deus faz com nós, com cada um de nós. Às vezes, você pede, Ele diz, o quê? Vai demorar um pouco. Aí, você não entende o processo, né? Você não entende o agir, trabalhar de Deus. Aí, você pensa assim, puxa vida, qual é a comparação? Fulano lá nem serve a Deus. Nem na igreja vai e tem um teninho lá de luz que ela queria. Porque fulano, essa é a comparação que às vezes o diabo quer que eu e você faça. Olha, eu estou na presença de Deus,
faço campanha, eu venho, eu oro, eu entrego meu dízimo, a minha oferta. Nossa, mas faz tanto tempo eu estou esperando a minha promessa. Eu estou esperando e parece que Deus não faz. São muitas vozes, muitos ataques espirituais contra mim e contra você, dizendo que isso é mentira. E é isso que nós temos ouvido. Se você chegar em pessoas, eu cheguei para uma pessoa esses dias, essa semana, e falei de Jesus para ela. Ela falou, não quero nem ouvir falar de igreja. Não quero nem ouvir falar de crente, evangélico, cristão. E falou umas palavras lá pesadas. Eu disse por quê? Ela falou, me decepcionei muito. Eu deixei ela rasgar o verbo. Depois que ela rasgou, eu falei, só que Jesus, ele continua o mesmo. O Senhor continua o mesmo. Se você dobrar teu joelho agora e pedir para ele, ele entrará ao teu favor. Ele virá ao teu encontro. E comecei a falar. Aí essa mulher começou a chorar. Aí ela começou a contar da filha, do passado, começou a contar da vida, tal. E eu comecei a falar de Jesus. Convidei ela para vir na igreja. Falei, Senhor, tenho orado por ela para Deus alcançar, para Deus entrar com o seu favor. Ela falou, eu não acredito mais em ninguém. Eu não acredito em pessoas, eu não acredito mais em Deus, eu não acredito mais em Jesus. Mas ali, Deus tratava no coração e eu via que aquele coração estava ferido, que aquele coração está magoado, que aquele coração está ofendido. Aí eu comecei a falar, Deus tem muito para te entregar, Deus tem muito para fazer, o mesmo eu falo para você. Deus tem muito para fazer na tua vida, para entregar para você. Deus tem muito, né, para fazer na minha vida e na sua vida. Às vezes você olha e fala, eu perdi tanto. Talvez você pense, eu caí em tantas coisas, eu fui fraco, eu fui falho, mas Deus te conhece. Deus conhece as nossas fraquezas, Deus conhece os nossos pensamentos. Hoje eu ouvi um pastor falar e eu falei, eu vou fazer. E vou passar a receita para vocês. Um pastor disse assim hoje numa pregação, leia o Salmo 139. Toda noite, e eu vou começar hoje, eu quero. Ele falou assim, leia o Salmo 39, quando você for deitar, dormir, você vai sentar na sua cama. Eu acho bonito isso, eu sou curiosa e xereta, e mais um pouco, eu falei, vou fazer. Pegue a palavra lá, Salmo 39, e você vai fazer uma oração assim. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto, quando me deito, tal. Salmo 139. Aí eu fiquei na expectativa, o que será que esse homem vai falar, que Deus vai revelar? Você já pensa? Bênção. Nossa, né? E é bênção mesmo que Deus faz. Aí ele diz assim, mas se prepare, porque Deus vai começar a revelar quem você é. Como que você está na presença dele? Como que você tem sido diante dele? Porque, Senhor, tu me conheces. Aí eu falei, eu vou fazer. E eu vou fazer. Porque ele dizia, dentro de mim, dentro de você tem bênção. Dentro de mim, dentro de você tem um potencial do Espírito Santo. Mas também tem defeitos. Mas também tem coisas erradas. Mas também tem pecado. Mas também, e ele foi citando. E eu falei, Jesus, eu quero fazer. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que está na perfeição. E acha que é merecedor de alguma coisa. Acha que é merecedor. Mas também eu comecei a analisar, mediante essa campanha, essa palavra que ele falou, que às vezes a gente está na igreja, está na casa de Deus, e a gente chora. A gente sente a presença do Espírito Santo, e a gente até se lamenta. Ai, Senhor, eu estou passando por isso. Olha a minha dificuldade. Olha como que eu estou. Eu estou em caco, estou quebrada, estou quebrado. Às vezes chega na casa de Deus, estou toda retalhada, retalhado. Mas quando você chega com esse salmo, eu comecei a meditar. E você fala para Deus quem eu sou, porque o Senhor me sonda e o Senhor me conhece. Quem eu tenho sido diante do Senhor, para que eu receba o favor e a graça do Senhor. Então, nós temos que pedir para o Espírito Santo que ele venha trazer em nós um conserto, trazer em nós o esperar, trazer em nós o acreditar, trazer em nós o confiar, trazer em nós o ser verdadeiramente filho e filha do Senhor, para que nós possamos receber a graça e a misericórdia de Deus, o favor do Senhor. Então, quando ele falava, eu meditava nessa palavra,
que desde a antiguidade o Senhor tem sido Deus. Desde a antiguidade a promessa tem sido feita e Ele não revoga. Desde a antiguidade os olhos do Senhor estão sobre nós. Desde a antiguidade os ouvidos do Senhor estão atentos ao meu e ao teu clamor. Desde a antiguidade o Senhor tem falado ao meu e ao teu coração. E Ele tem falado: espera, acredita, confia, continua, não pare, não desista, mas seja firme na minha palavra. Se posicione na posição de esperar. Qual é o tempo? Tempo de chorar, tempo de cantar, tempo de se alegrar, tempo de morrer, tempo de nascer. Há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo a qual Deus está falando para nós hoje, para encerrar esta campanha: eu virei ao teu favor, e Canderábia, mas continua esperando, porque aquilo que eu prometi eu vou cumprir na tua vida, na tua casa e na tua família. Mas o tempo é do Senhor. Quem age é o Senhor. Quem vai fazer é o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então não pare, não desista, continua, fica firme de pé na presença de Deus. Se tiver que chorar, chore, porque o Senhor vai enxugar as tuas lágrimas. Se você tiver que gritar, grite, porque o Senhor vai ouvir e Ele vai entender o teu grito. Se você tiver que falar com Deus palavras, tudo aquilo que você carrega dentro de você, fale, porque o Senhor diz: agora eu entro com o meu favor. Muitas das coisas que estão ocultas dentro de mim e dentro de você, muitas das coisas que nós guardamos dentro da nossa alma, sentimentos, passado, muitas coisas que nós carregamos dentro de nós, precisa ser falado, para que Deus manifeste o teu poder e o teu favor na minha e na tua vida. Às vezes a gente não entende, não compreende, mas o tempo não é de entender, o tempo não é de compreender, o tempo é de esperar, tendo a certeza que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé na presença de Deus e nós vamos estar orando, entregando esse terceiro elo. Agradeça a Deus: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já veio ao meu favor. Olha que palavra maravilhosa. Deus vindo ao nosso favor, dizendo: vai por este caminho. Deus dizendo: continua firme, continua esperando, porque eu vou fazer, eu vou cumprir. Não importa quanto tempo você está esperando, não importa quanto tempo ainda nós vamos esperar, porque 1 minuto para nós, um tempo de 1 minuto para nós, Deus vem e faz. Aquilo que é demorado, aquilo que às vezes requer espera, Deus, Ele vem e nos surpreende e cumpre a palavra, e cumpre o teu favor na minha vida e na tua vida, como igreja de Jesus, e que nós possamos continuar firmes na presença de Deus, exaltando e glorificando, e tendo um propósito no coração. Senhor, não importa quanto tempo ainda, não importa, Senhor, quanto tempo se foi, quanto tempo ainda há de vir que eu tenha que esperar, mas eu quero continuar louvando, eu quero continuar te adorando, eu quero continuar te agradecendo, porque às vezes nós chegamos numa situação que nós não temos escolha, nós temos que esperar. Nós chegamos num momento que às vezes nós temos que tomar uma posição de servir a Deus de verdade, de buscar a tua presença de verdade, porque Deus quer mostrar para mim e para você o sobrenatural. Deus quer mostrar para nós o teu favor e a tua graça, em nome de Jesus. Feche teus olhos, faça a tua oração, fala: Pai, eu entrego esse terceiro elo na tua presença, te agradecendo desde já pelo teu favor e pela tua graça, ainda que eu não venha ser merecedora, Pai, do teu favor, mas eu sei que o Senhor zela em cumprir a tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Diz sou
ó Deus, esse terceiro elo, crendo, ó Deus, unicadeirás, verdadeiramente na tua palavra e na tua promessa, em nome do Senhor Jesus. Continua nos abençoando, continua nos dando direção, ó Pai, orientando-nos, ó Deus. E que em nome de Jesus nós possamos aguardar, ó Deus, a espera, o teu favor, crendo verdadeiramente que o Senhor fará. O Senhor cumprirá a palavra e a promessa na vida da tua igreja, na vida dos teus filhos e filhas que estão aqui nesta noite, ó Pai. É no nome de Jesus que eu te peço, Senhor, que a presença gloriosa do teu Espírito Santo entre em ação na vida de cada um, para que eles possam, ó Deus, aguardar, esperar, ó Deus, continuamente, ó Deus, a tua presença e o teu favor, e que não falte o óleo e a unção sobre a nossa cabeça, para aguardar, ó Deus, aquilo que o Senhor prometeu, e que nós vamos receber além daquilo que nós pedimos ou pensamos, ó Pai, porque o Senhor é fiel para agir e para cumprir aquilo que o Senhor prometeu, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor bem forte, em nome do Senhor Jesus, amém? Pastor Alexandre pediu para avisar, domingo ele vai estar, é que hoje era para começar acho que um treino lá, mais tarde, mas pediram para adiantar 2 horas, acho que por causa do frio, né? Amém? Então ele pediu para comunicar à igreja. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Palavra, né, irmãos? A pastora pregando, eu estava ali, pensando ali, até um testemunho, né? Falando sobre milagres. Quem que crê realmente em milagres aqui, irmãos? Amém? Será que alguém tem alguma dúvida que Deus continua fazendo milagres? Amém? Deus não tem nenhuma área da nossa vida que Deus não conheça e que Ele não possa resolver, não possa dar solução. A pastora pregando e eu lembrando de uma consulta que eu estava com a minha esposa e eu comentei com ela. Hoje eu estava falando isso para alguém, não lembro quem agora. Eu falei para ela assim, eu acho que o seu médico, né, o doutor Rubenilson, hematologista, eu acho que ele vai pedir, vai mandar você fazer um novo transplante de medula. Olha, pastora, eu estou achando que ele vai pedir um novo transplante, porque o transplante de medula a pessoa pode fazer até 3 vezes. Depois de 3 vezes não pode mais fazer transplante de medula. E ela tinha feito já um transplante e tinha feito todo o tratamento, faz 8 anos, né, que ela faz acompanhamento, e a gente estava achando que ele ia mandar fazer um novo transplante. Aí chegou na consulta, ele falou assim para a gente, falou assim, olha, e nós sempre orando, né, pastora? Sempre orando. Olha só, irmãos, ele chegou para nós e falou assim, está vindo uma médica para a nossa equipe, está vindo de São Paulo, acho que lá do Sírio-Libanês, se eu não me engano, e ela é especialista em mieloma múltiplo, que é a doença que a minha esposa faz tratamento. E ela está trazendo um novo tratamento aqui para Sorocaba. Sorocaba foi escolhido, a cidade de Sorocaba foi escolhida para 3 pessoas só. Quantos habitantes tem em Sorocaba, né? 700.000 habitantes. Quantas pessoas fazem tratamento de mieloma múltiplo? Muitas, muitas pessoas. Muitas. E aí ele falou assim para minha esposa, e você tem o perfil ideal, porque esse laboratório é um laboratório lá da Inglaterra, que ele está com um medicamento novo, revolucionário no tratamento de mieloma múltiplo, e você é a pessoa ideal para a gente inscrever nesse programa. Você quer?
Olha só, irmãos, presta bem atenção. A minha esposa falou assim, lógico que eu quero, doutor. Eu quero que o senhor me inscreva. Então, vou marcar um outro dia para você vir conhecer a médica. Aí nós fomos, conhecemos a médica nova, muito falante, muito simpática, especialista, ela estuda mieloma múltiplo há mais de 10 anos, e especialista em mieloma, e ela falou assim, olha, esse medicamento, ele, na Inglaterra, ele já estava há alguns anos, porém ele foi retirado até continuar os estudos, porque ele dava uma reação nos olhos. Mas, nesse tempo de estudo, foi descoberto que ele, em combinação com outro medicamento, que é o que ela já tomava, ele traz 100% de eficácia. Irmãos, a minha esposa estava com um tumor na coluna, que ela foi operada, vocês sabem, e outro tumor na região sacral, que é aqui embaixo do cóccix, um outro tumor. E quando ela fez esse exame, a marcação lá do mieloma estava em mais de 5.000. E antes desse tumor aparecer, a marcação era 0,1, 0,00 alguma coisa. E ela foi inscrita no programa, começou a tomar essa medicação lá no hospital. E o medicamento chegou na hora certa, porque ela já estava com 2 tumores na coluna. Em pouco tempo o tumor ia se alastrar, ia virar metástase. E vejam bem, irmãos, com uma única dose desse medicamento que ela tomou, o mieloma de 5.000 e pouco foi para 0, alguma coisa. Aí depois da segunda dose que ela tomou, foi para 0,0000000 alguma coisa, que não dá nem para quantificar nos exames, não dá nem para se detectar nos exames. Aí eu pergunto, irmãos, é uma porta, é um milagre que Deus está fazendo ou não é? Não é verdade? Então, às vezes, a gente acha que a nossa solução não tem, o nosso problema não tem solução. Às vezes a gente acha que o nosso problema, como a pastora estava falando do casal, né? Não importa se é financeiro, se é saúde, se é familiar. Para Deus não há impossível, irmãos. E um outro milagre também, o médico que operou a coluna dela, que Deus preparou também, o médico que já cuidava da minha irmãzinha, minha irmã que indicou, Dr. Adriano Cabral, ortopedista, não sei se alguém conhece aqui. Ele é referência aqui em Sorocaba. Veio também não sei se é do Sírio-Libanês ou é do Einstein. Ele veio do Einstein. E esse homem comprou uma briga, irmãos. Deus preparou não só o médico, mas preparou um advogado para nós, porque o hospital não queria liberar a cirurgia que a minha esposa fez, essa última, porque ela já tinha feito a primeira, né? E não queria liberar para fazer a segunda, porque são aparelhos, né? Um custo muito alto, muito alto. E o hospital não queria liberar. E depois, com muita briga, o hospital falou assim, você pode fazer a cirurgia, mas você vai ter que usar material barato. Ele falou assim, olha, tudo bem, eu posso até fazer a cirurgia e usar um material barato. Só que vocês vão dar uma carta se responsabilizando por tudo que vocês estão me obrigando a fazer. E tem mais uma, se o paciente não processar vocês, eu processo. Olha, irmãos, quando que um médico veste a camisa, toma as dores de um paciente e fala isso contra o hospital? O hospital chamou um advogado deles lá em reunião para intimidar o médico. Ele falou para o médico assim, olha, falou para
os auditores, né? Não adianta vocês trazer advogado aqui para me intimidar. Vocês podem até me descredenciar. Mas se o paciente não denunciar vocês, quem vai denunciar sou eu. Porque a Unimed, ela está num patamar de... É como se fosse aquele ISO 10.000, 50.000. A Unimed, ela está num patamar de hospital internacional. E uma denúncia dessa pode fazer o hospital cair lá embaixo, cair drasticamente. Então o médico falou assim, olha, não adianta vocês trazer advogado para me intimidar, não. Se o paciente não processar vocês, denunciar vocês, quem denuncia sou eu. Vocês podem me excluir do hall aí de médico de vocês. Então, irmãos, eu vejo isso como tudo providência de Deus na minha vida, na vida da minha esposa. Porque eu jamais vi um médico enfrentar os seus, vamos dizer, entre aspas, assim, os seus superiores, seus patrões, né? Porque o medo de todos os médicos, o que é? Ser descredenciado. Né? A Andressa trabalha na área de médicos, assim? Não. Então, irmãos, é uma coisa assim que Deus preparou no momento certo, exato, a hora que a gente precisava, a hora que a Rose estava precisando, através das nossas orações, através das orações da igreja, outras igrejas orando. Então, Deus abriu uma porta onde não havia porta, irmãos. Porque todo o medicamento que era para tomar, ela já tinha tomado. E eu achei que ia fazer um novo transplante. Mas não, Deus... E se vocês quando vocês virem ela agora, depois dessa cirurgia, ela estava arcada assim, ó. Agora ela está retinha. Está cozinhando, está pondo roupa no varal, está lavando roupa, pondo roupa na máquina. Um milagre de Deus, usando os médicos, usando os recursos, né? Uma porta que Deus abriu no momento certo, no momento que a gente mais precisava. Então eu vejo isso como um milagre de Deus. Amém? Não há impossível para Deus, irmãos. Amém? Toda glória, toda honra seja dado ao nosso Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus não chega atrasado, Deus chega no tempo certo. Domingo houve uma palavra aqui, quem não ouviu, assista o culto de domingo, irmãos. O pastor Ronaldo, profetizando. Só falta o pastor Alexandre consagrar ele como pastor, porque Deus tem usado muito a vida dele. Ele trouxe uma mensagem aqui tremenda, irmãos. E falou muito comigo, sabe? E antes eu tinha orado, Deus, fala comigo, né? Fala comigo. E Deus falou, tenho certeza que Deus falou com muita gente aqui. E vai continuar falando através do culto gravado. Amém? Se você não pôde vir, assista o culto gravado. Vocês vão ver que palavra tremenda. Eu já tinha ouvido várias vezes essa palavra. O pastor Alexandre tinha pregado, outros pastores tinham pregado. A Gilene pregou essa palavra, um dia que ela pregou aqui. Mas é incrível, como o próprio Ronaldo falou, Deus, a mesma mensagem, você pode ouvir a semana que vem, Deus fala diretamente, de maneira diferente, né? Porque Ele sabe exatamente o que nós precisamos, né, pastora? O que nós estamos precisando ouvir. Amém? Vamos fazer o momento do dízimo, da oferta. Venha receber unção, pastor. Tem algum pastor? Pastor Adriano não estava aí? Ah, precisou sair. Cido, vem aqui fazer unção. Por favor, né? Quem que está de serviço aí? Olha, ó, querendo perder a bênção, Cido. Seja abençoado primeiro.
Irmãos, pegue seu dízimo, sua oferta, quem for ofertar, quem for dizimar. Nós vamos orar, vamos consagrar, vamos dar a bênção apostólica. Mesmo que você não vá ofertar, irmãos, a gente sempre fala isso. Às vezes você fala assim, que cara chato, ele sempre fala isso, né? O pastor Alexandre também fala. Mesmo que você não vá ofertar, não vá dizimar, venha receber unção, leve a unção para sua casa, coloque na porta da sua casa, coloque sobre o seu filho, coloque sobre o seu marido, coloque sobre a sua esposa. Em nome de Jesus, você vai ver o agir de Deus, o trabalhar de Deus, através da sua fé. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos nessa noite, Pai. Obrigado por esse culto, obrigado por esta palavra que falou muito conosco, Senhor. Obrigado pela tua provisão, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelo pão de cada dia, pelo trabalho, pela saúde. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. O Senhor é o nosso ar, o Senhor é o nosso alimento, o Senhor é o nosso tudo, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te glorificamos. Abençoa cada vida que vai contribuir, cada vida que vai ofertar. Ó Deus, aqueles que todos vão levar unção para sua casa, Pai, que haja o agir do Senhor na casa de cada um aqui presente, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Venha receber unção. Deus abençoe cada um.